Fala galera, mais uma vitória do Verde. O Palmeiras segue na bola, na bota do Flamengo. É aquele pitbullzão enraivado ali, né? E o Flamengo olhando meio para trás assim com medo. Acho que já a gente vai ter o Verdão líder do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguma coisa para lá no final a gente falar sobre o jogo. Na verdade, vamos dar uma olhada aqui primeiro só nas estatísticas para a gente já soltar logo o vídeo para vocês, né? Posse de bola 45 para o Palmeiras, 55 para o Corinthians, 20 chutes do Palmeiras contra 3 do Corinthians no alvo, 10 do Verdão contra 3 do Corinthians. Foi 2 gols de bola parada, né? Eu achei que faltou algo mais para o Palmeiras, mas joga mal, ganha, joga ruim, ganha. O Palmeiras é assim. Já amassa o dedão no like se ainda não for inscrito, dá essa força pra gente, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Cheguei! Fala, turma, tudo bem? Quanto tempo, né? Estamos de volta para mais uma live aqui no canal, começando o mês de julho, nossa primeira live do mês, depois de um mês de férias, né? Tava afastado, mas cheguei para a gente falar desse derby, desse Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque, com vitória palmeirense 2-0, deu a lógica, deu a tendência, o Verdão venceu, afundou ainda mais o Corinthians segue na zona do rebaixamento. Eu vou olhar a tabela, porque agora a rodada finalizou, né? Mas o Corinthians segue como vice-lanterna. O Grêmio venceu o Fluminense, tinha deixado essa condição. O Corinthians, se vencesse hoje, inclusive saía da zona, né? O Corinthians, se vencesse hoje, saía da zona. Se empatasse, ainda não. Mas o fato é que não venceu. O Palmeiras colou no Flamengo, se mantém entre os líderes, né? Teve uma oscilação naquela derrota para o Fortaleza lá de 3-0, que foi um acidente de percurso, né? E de repente já retomou no clássico 2-0, mas o jogo não foi tão simples assim. Teve expulsão do Veiga no segundo tempo, um primeiro tempo que o Corinthians, eu acho que até não é que tenha jogado bem, mas segurou mais o Palmeiras não conseguiu implementar o seu jogo, o Wesley teve boas arrancadas, né? Teve algumas. É que é difícil, né? Quando a gente olha assim, tá, o Corinthians criou algumas jogadas, muitas escapadas do Wesley e ponto, né? E atacantes que não conseguem empurrar a bola para o fundo da rede, mas assim, com exceção do segundo tempo, quando o Palmeiras estava com um a menos, também a bola não chegava tanto, né? O Wesley estava tentando mais na individualidade, o Palmeiras bem fechado, com ótima estreia do zagueiro Vitor Reis, né? Não só pelo gol, mas pela atuação defensiva, na ausência do Murilo, na ausência do Gomes, na ausência de muita gente. O Palmeiras se suportou como pôde com os meninos, né? O Naves, o Vitor Reis, né? Ainda teve o Fabinho no meio de campo. O Palmeiras estava bem desfalcado. E aí não adianta, né, gente? Não adianta, porque o Corinthians teve 2 vacilos no começo do segundo tempo e na bola parada o Palmeiras é mestre, ele resolve. E eu até vou fazer uma figura aqui, porque a gente precisa entender, né? Saber qual o futuro do Antônio Oliveira. Muita gente dizia que depois da derrota ele seria demitido. E agora? Eu tô de olho aqui na entrevista coletiva, para saber primeiro se ele vai para a entrevista coletiva. Porque eu achei interessante o fair play do Antônio Oliveira. Ele teve fair play, vocês perceberam o fair play do Antônio Oliveira? Depois da expulsão do Rafael Veiga, ele resolveu deixar o Corinthians com 10 jogadores. Vejam só. Ele tira o Wesley e coloca o Pedro Raul. Bacana. Humildade do Antônio Oliveira, pensando, pô, não vou deixar os caras com 11 contra 10, né? Vamos equilibrar isso aí. Aí ele tira o Wesley e coloca o Pedro Raul, Wesley que era o principal jogador do Corinthians até aquele momento. Mas o Palmeiras venceu o jogo. Gente, o Palmeiras nem jogou bem. O Palmeiras foi muito aquém, até pelos desfalques, né? Do que a gente costuma ver, inclusive em clássicos, né? Mas, cara, é impressionante, né? Deixar a bola parada para o Palmeiras. É isso que acontece. É isso que acontece. O Palmeiras é muito efetivo. O Estevão não fez um grande jogo. O Rafael Veiga, difícil dizer que ele não fez um grande jogo, porque ele decidiu, né? Ele cobrou a falta, que até desviou no Fabinho ali, depois cobrou o escanteio que o Vitor fez o gol. Mas ele foi decisivo. Agora, no que diz respeito ao jogo vistoso do Palmeiras, a defesa se portou muito melhor do que o meio-campo e o ataque. O Estevão não foi. Teve algumas jogadas de efeito, né? Ele é muito bom jogador, mas obrigou o Donelli a fazer uma baita defesa no segundo tempo ainda. O Flaco Lopes também obrigou o Donelli a fazer uma defesa, teve uma finalização bacana, mas o Palmeiras não fez um grande jogo e mesmo assim venceu por 2-0. Essa é a distância, né? Entre as duas equipes. O Corinthians está desfalcado também? Romero,
que tá na Copa América, tá voltando. O Fagner, Félix Torres. Tá bom. Mas assim, tinha Bidon, tinha Garro, tinha Coronado para entrar no segundo tempo, tinha Yuri Alberto, tinha Wesley. A gente tem que se acostumar que esse é o time do Corinthians. Com uma exceção ou outra, esse é o time do Corinthians. E é um time que não consegue construir. Eu acho até, repito, vou falar aqui, no primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, eu pensei assim, olha, a estratégia funcionou. O Corinthians não jogou um futebol primoroso, mas tirando aquele abafa inicial, que é tradicional, natural do Palmeiras, jogando em casa num derby, era muito visível que isso fosse acontecer. Tirando aqueles minutos iniciais, o Corinthians começou a marcar bem e tocava a bola no Wesley. Marcava bem, tocava a bola no Wesley, que também recompunha, que também voltava para buscar esse jogo. E o Wesley deu um trabalho no lado direito defensivo do Palmeiras. O Palmeiras não estava achando o Wesley. Ele levou vantagem em vários momentos. Só que ele não joga sozinho, né? Ou pelo menos estava jogando no primeiro tempo. Ele não tinha aproximação, não tinha tabela. E muitas vezes, quando o time do Corinthians ficava torto para aquele lado, quando o Bidon muitas vezes tentava ser esse cara de aproximação e o Garro também se deslocava para aquele lado, o Palmeiras recuperava a bola, ficava um buraco do lado esquerdo ofensivo do Palmeiras, e aí o Palmeiras tinha um campo para poder atacar. E aí o Mosquito, que era o atacante, virou um defensor. Vários momentos o Mosquito teve que fazer essa recomposição pelo meio. Isso aí é falta de uma estrutura tática melhor. E aí a gente já começa a identificar responsabilidades. A gente já começa a entender que, assim, beleza, suportou o quanto pôde, nossa senhora, tomou 2 gols de bola parada. Se a gente for por esse lado, a gente vai estar sendo benevolente em relação ao jogo, à atuação do Antônio, que, assim, gente, desculpa, os números, eles são implacáveis. Os números, eles são implacáveis. Nós estamos diante de 13 jogos e apenas uma vitória. E o time na vice-lanterna do campeonato. Se a gente não chegar nesse momento e entender que o Corinthians está, sim, brigando para não ser rebaixado, simplesmente não enxergar o que está acontecendo. Isso vale para o Fluminense, isso vale para o Grêmio, isso vale para o Vasco, com diferentes perspectivas. Você tem que entender as perspectivas. Você tem que entender de que forma o time está jogando. Tem uma possibilidade de melhorar? Vocês enxergam isso? Que o Corinthians tem uma perspectiva melhor? Com os reforços chegando, dá para esperar um pouquinho mais do Antônio Oliveira, porque... E aqui, vou falar sério aqui, tá? Eu acho que o Antônio... eu não vou dizer que eu acho que ele deveria ficar nesse momento, porque eu não sou idiota. Eu tô olhando os números e os números, de novo, eles são implacáveis e ainda é o que mais importa. O que mais importa é o resultado. Eu de verdade lamento que, infelizmente, o trabalho vai ser interrompido. Porque eu acho que ele tem uma boa gestão de pessoas, acho que ele tem boas ideias, acho que ele é um cara que se expressa muito bem, mas assim, o elenco, ele é fraco. O elenco é fraco. A diretoria fez muita cacaca, né? Não mandou muita gente embora, muitos que não deveriam, contratou muita gente, muitos que não deveriam. Então, nessa balança, o time ficou fraco. O Corinthians enfraqueceu o seu time. Isso atenuaria um pouco a condição do técnico. Mas mesmo assim, analisando esse time titular do Corinthians, ou até mesmo com algumas reposições, esse time, ele não pode estar abaixo do Atlético Goianiense, do Criciúma, do Cuiabá, do Juventude. Não pode. Não pode. Pela camisa, pelo orçamento, pela estrutura, pelo investimento, pelos jogadores que tem, não pode. Então, quando você vê que o Corinthians não consegue ganhar do Cuiabá dentro de casa, que o Corinthians não consegue ganhar alguns jogos... É isso aí, pessoal. Vitória importantíssima do Verdão. Rafael Veiga não vai poder atuar o próximo jogo. Vamos dar uma olhada aqui no que os times têm, né? O que o Palmeiras tem, o que o Flamengo tem para fazer nos próximos jogos, né? Flamengo hoje líder com 27 pontos, Palmeiras com 26, Flamengo 22 gols feitos, 12 gols sofridos, o Palmeiras tem 18 gols feitos e 9 sofridos.
uma diferencinha ali de 3 gols, né? Botafogo em terceiro lugar com 24 pontos. Bahia em quarto lugar também com 24 pontos. E aí vem o Atlético Paranaense. Eu acho que esses 4 primeiros times aqui já decidiram, né, que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que já já o Flamengo e o Palmeiras vai acabar descolando desses dois aí, do Botafogo e do Bahia. Acho que eles não têm força para brigar até o final, né? O Flamengo enfrenta, próximo jogo é contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vem sendo uma mãe aí, né? Não vem dando trabalho para ninguém. E o Flamengo tem uma sequência muito, muito favorável. O ponto, o contraponto, né? É que o Flamengo vai estar desfalcado, né? O contraponto é esse. O Flamengo está desfalcado e aí vai complicar aí a situação para o Flamengo. Mas o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, fora de casa, depois o Cuiabá, Fortaleza, Criciúma, aí vem o Vitória, Atlético Goianiense, encerrando o mês contra o Atlético Goianiense no dia 27. Vamos dar uma olhada no Palmeiras. Como que tá o calendário aqui pro Palmeiras? Ixi, o Grêmio também não tá lá essas coisas, né? Só que é o Grêmio, né? O Grêmio, o jogo é campo neutro, né? O Palmeiras joga fora de casa, mas é o campo neutro. Depois vem o Bahia, só que o jogo é no Allianz. O Atlético Goianiense e o Botafogo fora. Depois Cruzeiro em casa, Fluminense fora e o Vitória em casa. Olha, a sequência do Flamengo, na minha opinião, tá um pouco mais fácil do que a do Palmeiras, mas elas vão se equilibrar. É o que eu acho, pelo menos, porque o Flamengo tá com uns 11 desfalques, mais ou menos, né? O Palmeiras tem menos desfalques que o Flamengo para essa sequência. Então vai ser uma sequência, na minha visão, equilibrada. E vamos ver aí, eu acredito que o Palmeiras vai assumir a liderança. Nos próximos 3, 4 rodadas, aí acredito que o Palmeiras assume a liderança do campeonato. Joga melhor para mim que o Flamengo, né?